Claro. E qual é a sua impressão de ver já finalmente já chegando? Não é? Olha, Paulo, a gente está num momento de contentamento, porque conseguimos realizar um projeto que já há algum tempo estava engavetado e conseguimos, com eu e o professor José Lucas, conseguimos trabalhar na montagem do livro, resgatando a produção literária do professor Hermógenes. Ora, dizer isso e falar sobre Hermógenes é muito fácil. Você falar de uma pessoa que tinha um coração enorme, uma capacidade de compreensão do mundo muito grande. Então, quando cheguei a trabalhar na Fafica, em 1983, encontrei Hermógenes já fazendo parte do quadro de professores. 2 anos depois, tornei-me ocupando a função de coordenador pedagógico. A minha relação com Hermógenes durante quase 10 anos de trabalho foi muito produtiva para mim. Não é? Primeiro, eu compreendia como uma pessoa muito pacata, tranquila, mas de uma sagacidade enorme para dizer as coisas, principalmente escrevendo. Ele não era assim, não era uma pessoa que vivia falando pelos cotovelos, como eu, por exemplo, mas Hermógenes compreendia as coisas ao seu modo. Ele tinha uma maneira muito peculiar de dizer sobre o que estava achando, e não tinha vergonha de dizer que não estava entendendo aquela determinada coisa. Então, o homem com a experiência que ele tinha, de anos de sala de aula, de anos de trabalho, como inclusive como jesuíta, que ele estudou durante muito tempo no seminário jesuítico, e ele chegava ao ponto de dizer assim: olha, fulano, eu não compreendi tal coisa, você poderia me explicar? Quer dizer, esse comportamento, como eu disse um dia na academia, é o comportamento da pessoa que está sempre apto e pronto a aprender. Todo mundo que fala de Hermógenes diz que foi um dos melhores professores que ele teve. Ora, tinha ao seu modo, na época em que ele foi formado e na época que ele lecionava, ele não fazia grandes usos, Ele se restringia muito e não usava as tecnologias. Ele não usava as tecnologias que era normal nos anos 80, não é? Veja a tecnologia da época, era um episcópio, um projetor de slides, um videocassete, e isso caiu em desuso hoje. E na época ele também não usava. Por quê? Porque ele tinha um método de trabalho que o discurso dele passava o conteúdo que ele desejava. Isso pode ser visto, naquela época já começou a ser visto como sendo um professor tradicional, mas ele não tinha um comportamento tradicional de dizer assim: eu sou o mestre, o professor, que estou aqui no topo da parede, e o aluno é o rodapé da compreensão. Não, ele ajudava os alunos a crescer junto com ele. Nunca se negou a dar opinião sobre os trabalhos, mesmo elementar, dos alunos que apresentava, tinha coragem de apresentar para ele. Lógico que ele tinha um rebuscamento muito grande, e isso é visto nas 150 obras que a gente resgatou da história de Hermógenes, falando sobre 73 escritores diferentes, desde escritores aqui de Caruaru, os outros bastante conhecidos e alguns que ninguém conhecia, lançou uma obra e entregou a Hermógenes pedindo que ele desse uma opinião. E ele escreveu um artigo e editou nos jornais e em revistas especializadas. Essas obras necessariamente não são livros. Quando o senhor dá esse volume é em relação a artigos, crônicas, escritos. Essa obra que a gente está lançando? Não. Não, era de livros. Livros, 150. 150 trabalhos dele sobre 73 escritores, e repetiu alguns escritores. Teve escritor que ele falou de 13 obras desse escritor, como João Guimarães Rosa, por exemplo.
Nelson Barbalho falou de 8 trabalhos de Nelson Barbalho. Então ele fez, e de outros perdão, e de outros conseguiu falar 3, 4 crônicas da mesma obra. Isso você passa por escritores de Caruaru, escritores pernambucanos, escritores brasileiros, escritores estrangeiros, da Grécia Antiga, de Portugal, escritos como essa de Queiroz, né? Herculano, que são obras que pouca gente inclusive conhece. Você pode, se tiver uma curiosidade e queira entender uma determinada obra, ou se você leu e acha que entendeu a obra, se houve uma crítica de Quermós sobre aquela obra, com certeza vai enriquecer a tua posição a respeito daquela obra. Eu quero falar contigo, né? Com certeza vai enriquecer o conhecimento que você achava que tinha daquela obra. Por quê? Porque ele era muito generoso ao dizer as coisas, mesmo ele não gostando da obra, mas ele dizia a você de forma, olha, a obra não é boa por isso e isso. Ele não dizia diretamente, não. Ele usava de artifício e convencia a você, convencia a você a não repetir aquilo lá. Então ele era muito delicado no modo de criticar, porque ele não queria levantar uma crítica negativa, mas ele dizia as palavras que gostaria de dizer quando diz, olha, era melhor você fazer outra coisa, não é? Com todo respeito, mas era melhor você fazer outra coisa. E isso é muito importante. Tá bom, Paulo? Eu acho, era isso que eu queria dizer. Agora, em relação à obra, que inclusive a partir de hoje já se encontra, né, aqui na FENAGREST, embora que o lançamento é amanhã. Então eu gostaria que você desse essas informações, de onde vai ser, qual o horário. Pronto. Olha, a obra que está um exemplar aqui do meu lado, não é? Se refere, foi uma edição da Fafica, da chancela da Fafica como editora, mas foi impresso pela CEP, né, Companhia Editora de Pernambuco, né, e está à venda aqui no estande da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, e vamos também colocar na Academia de Cordel, no estande da Academia. O lançamento será amanhã, às 18h30, do dia 6, no estande da CEP. Então, vamos fazer uma pequena apresentação sobre a obra e depois estará à venda lá para quem quiser adquirir. Para encerrar, fora do combinado, na sua opinião, qual o motivo dele ter essa importância, mesmo tendo essa importância para a literatura, para a leitura e literatura tão grande, não ter tido as mesmas projeções de Álvaro Lins ou de mais conhecido? Se teu dedo não saiu na gravação, acontece o seguinte, que eu computo essa diferença ao espaço que ele estava ocupando. Ele era professor em Caruaru a partir dos final dos anos 50. A mídia e os meios de comunicação não era diferente, embora tivesse jornais em circulação, mas era diferente do Rio de Janeiro, aonde Álvaro Lins foi trabalhar, nos grandes jornais, periódicos daquele momento, daquela cidade. E ali tinha uma projeção muito grande. As rádios tinham. Aí, tanto que Álvaro Lins não ficou só numa crítica. Ele fazia uma crítica e depois tinha alguém que rebatia a crítica dele. E ele, na outra semana, respondia com outra matéria. Então, reverberava de forma diferente. Hoje, você tem usar um bocado de coisa. Naquele momento era escrever. Você escrevia dando resposta ao seu crítico, né? Mas Quermógenes foi também muito sutil. Ele não era afeito à divulgação. Ele sempre foi muito recatado. Ele não queria a mídia. Que eu saiba, ele nunca deu uma entrevista, não é? Embora todo mundo adorava ele, mas o pessoal da comunicação não tinha, sabendo da posição e o jeito dele,
não o procuraram para forçar, para ele dar uma entrevista. Então, quem acompanhou o Quermógenes, quem conviveu com ele, sabe que era, né, uma sumidade em compreensão. Ele falava várias línguas, compreendia as obras e produziu, não é, críticas sobre línguas diferentes. E isso, para a época, tem alguns, como você vai ver no livro, tem alguns escritores e jornalistas que dizem que Quermógenes, a nível como crítico literário, ele é do mesmo nível, do mesmo diapasão de Álvaro Lins. Embora Álvaro Lins é que tenha se projetado, mas se projetou pela ligação com a política. Ele foi embaixador em Portugal, ele nunca deixou e arrumou muitos inimigos. Quermógenes não.